Chegou a hora da nossa entrevista do dia aqui no JL. O tema de hoje é o perfil comportamental no ambiente de trabalho. Para conversar sobre o assunto, eu estou aqui no estúdio com a Carolina Ruiz. Tudo bem, Carol? Tudo bem, muito prazer. Ela é especialista em inteligência emocional e coach integral sistêmica. Seja bem-vinda. Boa Muito tarde. obrigada, Tudo bom? boa tarde a todos. Carol, o que é inteligência emocional? Inteligência emocional, Thiago, é a capacidade que a gente tem de gerir os nossos sentimentos e as nossas emoções em todas as situações da nossa vida. Então é algo que hoje em dia está muito em alta nas empresas, nos times, nos atletas de alta performance, porque realmente a gente percebe quanto a influência do emocional tem nos resultados, né? Perfeito. Eu queria também saber quais são os principais traços de uma pessoa emocionalmente inteligente. Perfeito. Existe a inteligência que a gente já conhece como QI, Certo. que é, todo mundo já sabe o que é, mas a inteligência emocional, na verdade, ela potencializa a sua inteligência natural. Quando uma pessoa é extremamente inteligente, ela não tem inteligência emocional, ela não consegue reverberar isso. Então, traços de inteligência emocional, por exemplo, otimismo. Otimismo, resiliência, uma pessoa que não se vitimize, uma pessoa que busque estar vulnerável e fique tranquila com a vulnerabilidade, uma pessoa que tenha empatia extremamente inteligente emocionalmente, que se coloque no lugar do outro, que se coloque numa escutativa à questão alheia. Então, alguém que entenda as emoções do outro com o mesmo valor que dá as suas. E como desenvolver esse tipo de resiliência, né? Que é quase uma resiliência isso aí, né? Exatamente. Na verdade, resiliência é interessante porque é o seguinte, resiliência é um termo da física. Certo. E resiliente é o material que volta ao estado original. Então, o nosso estado original é um estado tranquilo, é um estado calmo, paciente, observador. Mas nós somos estressados, ou seja, enfatizados pelo meio. Né? Nós estamos no meio de estresse, de horário, de muitas coisas para fazer ao mesmo tempo e a gente tem muita dificuldade de voltar ao estado original. Então, as técnicas de inteligência emocional e de coaching fazem com que a gente consiga voltar ao estado original, que é o quê? A resiliência em si, a resiliência voltar ao estado original. O que é? Eu voltar à minha calma, à minha paciência. Então, quando a gente fala de doenças graves, eu sou uma sobrevivente do câncer, então posso falar com propriedade. O que é a resiliência numa doença grave? É a capacidade de voltar ao estado antes da doença. Voltar à calma antes da doença. Então é muito importante a calma antes do problema, porque os problemas vão acontecer. E se a gente não adquirir a capacidade de retornar ao estado anterior, nós vamos ser engolidos pelos problemas, né? Poxa, pois é. E como adaptar estratégias de inteligência emocional para diferentes perfis? Perfeito. Por exemplo, dentro de uma empresa, eu tenho vários perfis comportamentais, assim como dentro de uma casa, eu tenho às vezes um filho, um pai, uma mãe É com verdade. diferentes perfis Verdade. comportamentais e muitas vezes eles têm dificuldade de se entender ou de conviver, né? Então, estratégia de um líder dentro de uma casa ou dentro de uma empresa é primordial. A gente tem que pensar o seguinte, um líder, seja onde for, ele tem que visar os resultados. Certo. Quando a gente olha para resultado, todo mundo pensa com QI, ninguém pensa com QE, coeficiente emocional. Certo. Quando a gente fala de coeficiente emocional, a gente está dizendo de técnicas como escuta ativa. Por exemplo, alguém que fala com você e você percebe que ela está esperando a vez de falar, ela não está prestando atenção no que você, ou não está interessada no que você diz. Eu realmente ter empatia pelo que o outro sente, pelo que o outro faz e pelo que o outro quer, ou seja, as demandas alheias serem tais, de tal importância com a tua, você colocar no mesmo patamar. Então, uma técnica importante é você dar espaço para as pessoas poderem ser e falar, porque elas sendo e elas falando, elas vão poder contribuir muito mais para o resultado do que se elas seguirem o que você espera que ela seja e faça. Boa, Né? Carol. Agora você acha que líderes, não apenas empresas, mas também famílias, deveriam ter uma inteligência emocional maior para lidar com esses diferentes perfis? Ou Na verdade, que dá para fazer uma adaptação, vamos dizer assim? Perfeito. Hoje em dia, os líderes que se destacam no mercado, os grandes líderes, Simon Sinek, por exemplo, é um excelente exemplo disso, eles são mestres da inteligência emocional.
são grandes entendedores de gente, grandes genticistas. São especialistas nas demandas humanas e emocionais da empresa. Quando a empresa tem problemas de produtividade, pode verificar que a raiz do problema é uma gestão de conflito. Então, quando a gente fala de gestão de conflito, os grandes líderes são grandes gestores das emoções do time e de conflitos, visando os resultados, Thiago. Legal, deixa eu até cair uma caneta aqui. Vamos falar dos seus livros, né? Os seus livros englobam todas essas temáticas, né? Conta um pouquinho pra gente, vocês estão na 9ª edição do Mulheres Extraordinárias, Exatamente. É isso? Conta pra gente. É um projeto da editora Anjo, que é uma editora que está levando muito voz às mulheres. Esse projeto já está na 9ª edição. É um projeto que já foi premiado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo devido à relevância do projeto. Legal. Foi lançado no Japão, foi lançado em outros países. É um projeto que, inclusive, uma das edições eu prefacio junto com a Luísa Brunet, e do qual tenho a honra de dizer que eu fui nomeada semana passada como embaixadora no Brasil e no mundo. Então eu fico muito lisonjeada, porque é um projeto que conta a história exatamente de resiliência e de superação de mulheres que usaram a inteligência emocional na vida real para superar problemas de saúde, problemas de dinheiro, problemas de abuso, e todas elas vêm contando sua história de várias partes do mundo. Então nós já estamos em 48 países. Essas edições que eu trouxe para você ver são todas escritas por mim como coautora, numa delas prefaciadora, e todas são best-seller. Então eu tenho muita honra de participar desse projeto e de colocar o meu nome e as minhas linhas em favor das mulheres, porque é um grande serviço para a sociedade. Legal, Carol. Agora, nos livros, a gente consegue identificar, por exemplo, o nosso perfil comportamental? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, falando de perfil comportamental, Thiago, é importante a gente falar o seguinte: existem 4 perfis básicos comportamentais. Certo. O influente, que é aquela pessoa expansiva, aquela pessoa despachada, falastrona, que não tem medo de aparecer, não tem vergonha de aparecer, que gosta da exposição, carismática. Eu tenho o dominante. O dominante é aquela pessoa que gosta de desafios, que é firme, decidida. E eu tenho o estável, que é aquela pessoa mais calma, conciliadora, apaziguadora de conflitos, gestora humana. E eu tenho o perfil conforme, que é uma pessoa mais perfeccionista, mais discreta, que gosta de analisar as coisas antes de agir. E esses 4 perfis comportamentais, naturalmente, estão em todas as empresas e todos os ambientes de trabalho. O que acontece é que há um embate quando um dominante, por exemplo, não aceita que um conforme seja discreto. Ou quando um estável não aceita que o influente vai dominar o ambiente. Então, quando a gente entende que o perfil comportamental está a favor da empresa, a gente consegue colocar cada um para explorar a sua potencialidade e aumentar os resultados. Por exemplo, se você quer um favor com uma planilha, peça um conforme, não peça um influente, ele vai errar a planilha. E não porque ele não seja inteligente, mas é porque ele não é emocionalmente mais preparado para aquilo. Com certeza. Isso aí é legal mesmo, usar no ambiente de trabalho, mesmo na família. Carol, o assunto é muito interessante, mas sabe que o tempo de TV é curto. Foi um prazer. Agradeço demais a sua participação aqui no Jornal Litoral. Muito viu? obrigada. Boa tarde, viu? Boa Obrigado, tarde. viu? Boa tarde.